Olá, pessoal. Acho que a maioria de vocês me conhecem, né? Mas para aqueles que não sabem quem eu sou, meu nome é Rui Martins, trabalho aqui na Prodoeste e fui convidado para falar para vocês nessa CIPAT 2020 sobre um tema muito importante na vida de todos nós, que é sobre a nossa vida financeira. E eu escolhi como título da minha apresentação A Riqueza da Vida Simples. E é realmente um tema bastante interessante e que eu acho que vocês vão gostar. Esse tema não fui eu que inventei, né? Na verdade, eu tirei esse título de um livro que já existe com o mesmo nome, se chama Riqueza da Vida Simples, cujo autor é o Gustavo Cerbasi, que é um consultor, um palestrante, né, nessa área financeira, que tem vários outros livros já escritos, e que trata desse tema de uma maneira bastante simples, mas ao mesmo tempo muito fácil de entender e de uma maneira que nos leva realmente a fazer uma reflexão importante sobre isso, né? Esse livro dele não foi escrito esse ano, apesar da gente estar atravessando aí um período da nossa vida em que essa questão vem à tona, né? A gente tem pensado um pouco sobre isso, sobre os nossos gastos, sobre as nossas despesas da nossa vida, né? Mas é uma coincidência que esse livro foi escrito em 2018 ou 2019, se não me engano, né? E aí eu começo falando exatamente sobre isso com vocês, né? Que nós estamos nesse tempo aí de pandemia, nesse tempo em que fomos obrigados a viver um período longo aí em isolamento, sem poder nos divertir, sem poder sair de casa, né? Com os locais de lazer aí todos fechados, enfim. E aí, essa pandemia, ela nos traz algumas lições, nos ajuda a refletir sobre algumas coisas importantes, né? E uma dessas lições é exatamente essa, de que nós podemos levar uma vida mais simples, né? Que a nossa vida pode ser mais simples, né? E, obviamente, se ela é mais simples, ela também pode ser mais barata. E é exatamente sobre isso, né, que a gente vai falar ao longo desses minutos aqui que a gente vai passar junto, tá? Mas algumas pessoas podem até dizer, mas eu já levo uma vida muito simples, né? Eu não gasto muito com nada. Então, se você já vive uma vida simples, que ela seja agradável, que ela tenha qualidade, que ela seja uma vida prazerosa, né? Mesmo sendo simples. Isso é essa lição que é importante a gente ter, porque muita gente tem uma vida simples, mas fica reclamando ou fica ambicionando ter muito mais, né? Outros gastam além da conta, gastam com aquilo que não precisam, e é exatamente sobre isso que é importante a gente refletir, né? O que vem a ser a simplicidade? Mesmo numa vida complexa, nós temos que buscar a simplicidade, né? E a gente vai ver que a vida simples, ela é muito mais fácil. Como já disse o Gustavo Cerbasi aí no seu livro, a vida é simples, o que complica são os boletos, né? E é verdade, né? Nós conseguimos complicar a nossa vida, tanta coisa que a gente compra, tantas contas para pagar que a gente arruma por aí, né? Mas quais seriam, então, as possibilidades de simplificação da minha vida? Essa é uma pergunta que a gente sempre deve se fazer, né? Existe forma de eu simplificar a minha vida, de eu descomplicar a minha vida, de eu fazer a vida da minha família mesmo prazerosa e simples ao mesmo tempo, né? Sem grandes complicações, sem me preocupar com outros gastos? Essa possibilidade existe, né? E outra pergunta, qual a melhor forma de viver bem com a limitação dos recursos que eu tenho? Todos nós temos limitações de recursos, né? E aí é uma pergunta importante para a gente começar a refletir e a pensar sobre essa questão de uma vida rica, entre aspas, e simples, mas,
né? Mudanças importantes na nossa vida. E aí, a pergunta que a gente se faz é, então, como viver bem? Como é que eu posso buscar essa vida? Então, como eu disse, né, o foco ele precisa estar em dois pilares importantes. O primeiro, como eu já acabei de falar, na qualidade de vida, né? Então, focar a pensar sempre que eu quero ter uma qualidade de vida, independente dos recursos e da forma que eu vou viver, o que eu vivo, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa ter a responsabilidade de ter um bom planejamento financeiro. Por quê? Porque a gente quer ter sonhos, a gente quer realizar coisas, a gente realmente precisa disso. A nossa vida também não pode ser uma vida sem perspectiva, né? Todos nós queremos e devemos ter sonhos, mas para isso a gente precisa se planejar, né? Então, nós não precisamos abrir mão dos sonhos, dos sonhos da nossa família, dos nossos desejos, né? Desde que esses sonhos também sejam legítimos e executáveis, né? Porque tem gente que sonha com coisas fora da sua capacidade ou da sua possibilidade, né? Cada um de nós, como eu falei, tem os seus limites, nós não podemos ficar criando sonhos inatingíveis, né? Então, esses sonhos eles têm que ser legítimos e têm que ser executáveis, né? E o Gustavo Cerbasi fala uma coisa muito importante no livro, que é essa frase aqui que eu gosto muito. Ele diz, todos nós temos sonhos. Quando temos uma noção de quanto custa o nosso sonho, então, primeiro é preciso quantificar quanto é que esse sonho custa, em quanto tempo nós podemos realizá-lo, né? E de que forma seremos capazes de alcançá-lo, aí nós passamos a ter uma ideia, né? Quando essa ideia se traduz em uma organização do nosso orçamento, um esforço da nossa poupança, das nossas reservas, a escolha dos investimentos que a gente faz para obter essa reserva e essa poupança, e, principalmente, ações concretas, aí sim, enfim, nós temos um plano. Então, não basta termos sonhos, né? É preciso que a gente tenha um plano, né? E um plano envolve tudo isso aí, que fique para a nossa reflexão essa frase do livro, tá? Portanto, o nosso grande desafio, né, é alimentar as nossas vontades, os nossos desejos, esses nossos sonhos, sem transformá-los num grande problema, principalmente financeiro, né? Inclusive financeiro. Quer dizer, os sonhos não podem ser um problema, eles não podem atrapalhar a nossa qualidade de vida. É disso, metas, não deixar de usufruir de uma vida melhor e não abrir mão dos nossos sonhos, né? Gustavo Cerbasi, ele traz como sugestão, claro, que a gente se organize, que a gente planeje a nossa vida financeira, que a gente tenha um plano, sabendo onde nós queremos chegar, quanto que nós podemos gastar, né? E aí ele sugere que a gente crie objetivos intermediários, né? Porque, às vezes, alguns sonhos, eles demandam tempo, como uma casa própria, como uma educação de um filho, ou a nossa própria educação, né? Uma educação de qualidade, isso tudo demanda tempo, né? Então, ele sugere que a gente crie objetivos intermediários para que a gente vá tendo, ao longo do tempo, recompensas mais frequentes e que a gente possa manter sempre o foco no plano de alcançar o nosso objetivo principal. Então, é ter um objetivo, mas, ao mesmo tempo, ter pequenos objetivos na vida de prazos mais curtos, né? De 1 mês, 6 meses, 1 ano, para que a gente possa ir também usufruindo desses nossos, digamos, sacrifícios que a gente possa fazer, né? E a gente tem que pensar muito, sabe, pessoal, porque ele diz uma outra coisa muito importante, né? 9 em cada 10 pessoas que buscam uma vida com uma condição mais glamurosa, que querem
acham que precisam ter uma vida mais cheia de coisas e tal. A maioria das pessoas fazem essas escolhas sem cuidar direito do que eles estão fazendo, sem se preocupar direito com as escolhas que estão fazendo, né? Porque acham que aquilo vai trazer a felicidade, ou aquelas coisas que a pessoa almeja vai trazer a sua felicidade. E muitas vezes não é bem assim, né? Na grande maioria das vezes, né? E aí ele diz uma outra frase interessante, que é o seguinte: a gente às vezes fica procurando status, ou procurando, sei lá, ter uma vida para mostrar para as outras pessoas que a gente vive bem, que a gente tem isso ou tem aquilo, né? E aí ele diz o seguinte, ele dá uma definição para status, né? O que é o status? Status é você comprar coisas de que não precisa, com dinheiro que você não tem, para mostrar para as pessoas de quem você não gosta de que você é alguém que nunca será, né? Então, é uma definição que leva a gente também a refletir um pouco, né, sobre muitas vezes a gente buscar coisas que não vão nos trazer efetivamente a felicidade, a alegria ou a qualidade de vida, né? Muitas vezes a gente compra por impulso, né? Compra as coisas, vai atrás de coisas porque a gente acha que precisa, né? E na maioria das vezes não é tão necessário assim, né? A utilidade daquilo que a gente quer é muito relativa, para satisfazer muitas vezes um gosto nosso, ou um gosto de uma pessoa que nós amamos, e nós precisamos tomar muito cuidado com isso, tá? E aí eu trago uma questão muito importante para a nossa reflexão também, que é o seguinte: não é a nossa renda, mas sim o nosso consumo é que determina se teremos ou não dificuldades financeiras. Por isso que as escolhas são tão importantes, né? Escolher bem o que a gente vai comprar, com que a gente vai gastar o dinheiro, né? Então, não é o que a gente ganha, seja ele pouco, médio ou muito, não é isso que vai determinar se a gente vai ter. Eu conheço pessoas que têm rendas boas, que têm uma vida que poderia ser muito boa, que vive endividado, que vive, né, querendo ter muito mais do que tem, querendo levar um padrão de vida muito acima daquele que, na verdade, tem. Dito de outras palavras, falando de outra forma, né, independente de quanto nós recebemos pelo nosso trabalho ou dos nossos investimentos, o que determina a nossa saúde financeira são os nossos gastos. Portanto, o que a gente gasta é o que determina se a gente vai viver bem ou não, né? As dificuldades financeiras, muitas vezes, elas começam quando acreditamos que podemos adotar um padrão de vida mais elevado ou mais caro, né, do que a nossa renda realmente permite. Portanto, às vezes a gente se ilude muito, né, achando que a gente pode ter um padrão de vida acima daquele que realmente a gente pode. Nós precisamos ter o pé no chão, a gente precisa ser muito consciente sobre isso. Portanto, pessoal, o que nós precisamos é isso aí, olha, é buscar um equilíbrio, né? Um equilíbrio entre, primeiro, ter uma qualidade de vida, como eu falei lá no início. O que envolve uma qualidade de vida? Você ter cuidados pessoais, né? Poder cuidar bem da sua vida, ter uma vida prazerosa, né? Ter diversão, lazer, educação, relaxamento. Quer dizer, tudo isso nós precisamos, né? Nós precisamos ter uma vida com qualidade, e ninguém nega isso, né? Mas nós também precisamos saber, como eu acabei de falar, qual é o nosso padrão de vida. Qual é o padrão que nós vivemos hoje? Não que nós não possamos almejar melhorar o nosso padrão de vida. Ao contrário, como eu já falei. Mas a gente precisa ter consciência desse padrão hoje, né?
principalmente daqueles gastos que são inevitáveis na nossa vida, na nossa casa, né? Gastos que são administráveis e que nós podemos e devemos escolher como fazer esses gastos, que envolve saúde, alimentação, moradia, segurança, são coisas inevitáveis, necessárias, mas que a gente pode buscar esse equilíbrio aí com a qualidade de vida. E, como eu já falei, sem abrir mão dos nossos sonhos, dos nossos desejos, principalmente através de um bom planejamento da vida que você vive hoje, né? E aí, algumas questões que eu acho que são importantes para ajudar a gente a refletir nisso, né? Primeiro, nós vivemos num mundo muito consumista, né? Então, nós precisamos adotar atitudes menos consumistas, né? Pensar nisso, agir de uma forma menos consumista, né? Racionalizando as nossas escolhas, fazendo escolhas de uma forma mais seletiva, como eu falei lá atrás, né? Buscando aquilo que é útil, aquilo que realmente é necessário, né? Evitando excessos, evitando compras desnecessárias, né? Deixar de gastar com aquilo que não tem utilidade duradoura. Muitas vezes a gente compra coisas muito efêmeras, compra coisas muito... a gente não se pergunta, por exemplo, se tem uma outra forma de você consumir aquilo ou de comprar sem precisar comprar, sem precisar gastar muito, né? Então, a gente fazer essas escolhas é muito importante. E aí tem uma palavrinha, né, que a gente ouve muito por aí e que é muito importante, que é o tal do desapego, né? Tem até uma propaganda na televisão que fala sobre isso, né? Sobre que estimula a gente a desapegar, né? E isso é uma verdade, a gente precisa desapegar das coisas, desapegar daquilo que a gente, não só daquilo que a gente tem, mas daquilo também que a gente gostaria de ter, né? Adotar um padrão de vida mais funcional, um padrão de vida mais útil, né? de consumo mais útil, né? Concentrar gastos naquilo que realmente é significativo, focar na qualidade de vida e nos sonhos. Quer dizer, nós voltamos lá naqueles dois pilares que eu falei no início, né? Focar na qualidade de vida e, ao mesmo tempo, nos nossos sonhos. E, para isso, eu só queria ir terminando aqui, dizendo para vocês que uma das coisas que a gente precisa tomar muito cuidado com esse padrão consumista que nós acabamos nos envolvendo, a gente acaba entrando, né? As redes sociais hoje, por exemplo, nos influenciam o tempo todo, né? A gente o tempo inteiro bombardeado, a gente recebe no celular, no computador, o tempo inteiro informações, basta você fazer uma pesquisa sobre alguma coisa que você queira saber o preço, ou que você se interesse, e daí a pouco já tem um monte de loja te mandando e-mail, te mandando mensagem, você entra no Facebook, no Instagram, e aí você começa a receber um monte de mensagens. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com isso, porque nós somos influenciados o tempo inteiro, né? E outra, nós podemos comprar 24 horas por dia, online, né? A gente tem essa facilidade, sem sair de casa, parcelando as compras. Então, tudo leva a gente a ser estimulado ao consumo, né? As facilidades são muitas para nos empurrar para o consumo. E é isso que nós precisamos tomar muito cuidado. E aí, para encerrar mesmo, gente, eu só queria comentar com vocês que talvez a gente possa aprender alguma coisa, né? Mas existe um movimento mundial, não é aqui no Brasil, chamado minimalismo. Eu não sei se alguns de vocês já ouviram falar ou se conhecem, né? Eu não estou defendendo aqui o minimalismo, não sou um minimalista de carteirinha, mas é um movimento que nos ajuda muito a refletir e a pensar. Procure saber sobre ele para você aprender algumas coisas interessantes, né?
E o minimalismo diz o seguinte, que nós não precisamos ter excesso de coisas. A felicidade, a nossa realização na vida, ela não está no excesso de coisas que a gente tem. Ao contrário, né? Quanto menos coisas a gente tem, né? Mais leve, mais livre a gente fica. Portanto, o minimalismo prega que cada coisa deve servir a um propósito. Você só deve ter alguma coisa se aquilo tiver algum propósito na sua vida ou alguma utilidade realmente importante. Tá? Um propósito na sua vida ou alguma utilidade realmente importante. Tá? E aí ele fala também, mais uma vez, sobre o desapego, né? Que eu acabei de falar com vocês também. E dizendo que o desapego só nos leva a ter uma vida mais leve, uma vida mais livre, uma vida mais solta. Com certeza, a gente é mais feliz quando a gente é mais desapegado, né? E aí eu encerro dizendo para vocês o seguinte, nós podemos ter uma vida mais prazerosa, uma vida mais realizada, né? Sem abrir mão dos nossos sonhos, mais uma vez, né? com menos coisas, com menos estresse e com menos dívidas, né? Que é o que acontece muito com a maioria de nós. A gente acaba comprando, como eu falei, e vai consumindo, vai exagerando, e daí a pouco a gente está cheio de dívida, cheio de boleto para pagar, né? Portanto, pessoal, era isso que eu queria falar com vocês, né? Deixar aqui um recado, não é, o objetivo aqui não é, obviamente, apresentar para vocês um plano concreto, né? Mas é nos ajudar a refletir, mesmo porque o nosso tempo é muito curto, mas ajudar a gente a refletir sobre essas questões tão importantes. Sugiro que vocês leiam depois o livro aí do Cerbasi, que vai complementar, obviamente, vai aprofundar tudo isso que eu falei para vocês. Tá bom? Eu agradeço, então, e deixo aqui um abraço.